Olá, esse é o primeiro vídeo do canal Zona Cinza. Aqui a gente fala sobre psicologia, comportamento humano e sobre o que a ciência já provou sobre a mente, sem filtros, sem romantizar, relacionamentos, decisões, até como empresas manipulam seu comportamento sem você perceber. Chega de enrolação, bora lá, vamos direto pro que interessa. Imagina se amanhã de manhã um estranho tranca você numa cela, sem motivo, sem crime, só um experimento, e em menos de 48 horas, essa pessoa começa a te obedecer como se fosse real. Isso não é ficção, isso aconteceu num porão de uma universidade, em 1971. 24 homens comuns, metade virou guarda, metade virou prisioneiro, ninguém tinha histórico de violência, ninguém foi escolhido por ser cruel. O experimento deveria durar 2 semanas. Foi encerrado no 6º dia, porque os guardas pararam de fingir e os prisioneiros pararam de resistir. O nome disso é o experimento da prisão de Stanford. E o que ele revelou sobre qualquer pessoa comum é perturbador. Vamos voltar ao início. Um psicólogo chamado Philip Zimbardo queria responder uma pergunta simples. Pessoas boas fazem coisas más porque são más por dentro? Ou qualquer pessoa colocada na situação certa pode virar um monstro? Para testar isso, ele montou uma prisão falsa no porão da universidade, recrutou 24 estudantes universitários, saudáveis, sem histórico psiquiátrico, jogou uma moeda para decidir quem seria guarda e quem seria prisioneiro. No primeiro dia, todo mundo ainda sabia que era só um jogo. Os prisioneiros foram presos de verdade nas próprias casas, por policiais reais. Levados de olhos vendados, algemados, fotografados como criminosos. Já ali, a linha entre encenação e realidade começou a ficar borrada. No segundo dia, os prisioneiros se revoltaram, trancaram a porta da cela com as próprias camas, e os guardas, que até então estavam só seguindo o roteiro, decidiram sozinhos que precisavam retomar o controle. Ninguém mandou eles fazerem o que fizeram a seguir. Usaram extintores de incêndio para afastar os prisioneiros da porta, tiraram as roupas dos prisioneiros mais rebeldes, colocaram alguns em isolamento numa espécie de armário escuro. E aqui está o detalhe mais perturbador de tudo isso. Zimbardo estava observando tudo e não interrompeu, porque ele também parou de ser pesquisador. Ele virou sem perceber o próprio diretor da prisão. No terceiro dia, veio o dia da visita das famílias. Zimbardo arrumou os prisioneiros, limpou o cenário, escondeu o pior. Ele estava, na prática, protegendo a imagem de uma prisão que ele mesmo criou. As famílias saíram sem desconfiar de nada. Enquanto isso, do lado de dentro, a situação piorava a cada hora. Um dos prisioneiros começou a ter crises de choro incontroláveis. Gritava que não aguentava mais, que precisava sair. E aqui está a parte que ninguém espera. Zimbardo, mesmo vendo o colapso do rapaz na sua frente, hesitou em liberá-lo, porque tecnicamente o experimento ainda precisava dele. Só depois de muita insistência de outro pesquisador, o rapaz foi liberado. No quarto dia, um dos guardas ficou conhecido entre os prisioneiros com um apelido, John Wayne, porque ele criava punições cada vez mais criativas e cada vez mais cruéis. Obrigava prisioneiros a simular atos degradantes entre si, impedia eles de dormir, de usar o banheiro sem pedir permissão. E o mais assustador, fora daquele porão, era um estudante gentil. Ninguém que conhecia ele na vida real reconheceria aquele comportamento. No quinto dia, mais prisioneiros começaram a entrar em colapso emocional, erupções na pele, choro incontrolável, sintomas de estresse extremo, e mesmo assim, o experimento continuava, porque tanto os guardas quanto o Zimbardo já estavam completamente dentro do papel. Ninguém mais estava enxergando aquilo como um estudo, era uma prisão real na cabeça de todo mundo ali dentro. Foi só no 6º dia que uma pessoa de fora interrompeu tudo. Uma jovem pesquisadora que foi visitar o experimento viu a cena e teve uma reação que ninguém mais ali dentro conseguia ter. Ela disse: "Isso é uma vergonha o que vocês estão fazendo com esses garotos." Zimbardo, o próprio criador do experimento, ficou em choque com a frase. Só naquele momento ele conseguiu enxergar de fora o que tinha se tornado. O experimento, que deveria durar 14 dias, foi encerrado no dia 6. Mas o motivo de tudo isso ter acontecido é o que realmente importa aqui. Não foi porque esses estudantes eram pessoas ruins escondidas atrás de uma máscara. Foi porque o ambiente, o papel e o poder da situação mudaram o comportamento de gente comum em poucos dias. Isso tem um nome na psicologia: atribuição situacional. A ideia de que o comportamento humano depende muito mais do contexto do que da essência da pessoa.
É incômodo pensar assim, porque a gente gosta de acreditar o contrário. A gente gosta de pensar que eu nunca faria isso, que só gente má faz esse tipo de coisa. Mas o estudo de Stanford sugere uma coisa bem mais desconfortável, que a linha entre uma pessoa comum e alguém capaz de crueldade é mais fina do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Só que existe uma parte dessa história que muita gente não conta. Nos anos seguintes, outros pesquisadores revisitaram as gravações originais do experimento e descobriram algo que muda parte da narrativa. Os guardas não agiram completamente por conta própria. Existem gravações de Zimbardo e sua equipe orientando alguns guardas a serem mais duros, porque o estudo estava sem graça nos primeiros dias. Isso não anula o que aconteceu, mas muda como devemos interpretar. Não foi só a situação que criou o comportamento sozinha, foi a situação combinada com expectativa, pressão e um pesquisador que queria um resultado. E isso é, sinceramente, ainda mais perturbador, porque significa que basta alguém em posição de autoridade sugerir um caminho para pessoas comuns seguirem esse caminho até o limite, sem perceberem que estão sendo empurradas para isso. Isso não aconteceu só num porão de universidade em 1971. Isso se repete todos os dias, em ambientes de trabalho, em relacionamentos, em grupos. Alguém com poder sugere um comportamento e o grupo, aos poucos, sem perceber, começa a normalizar aquilo. Essa é a razão desse canal se chamar Zona Cinza. Porque quase nada no comportamento humano é puramente preto ou branco. Não existe eu nunca seria capaz disso. Existe apenas eu ainda não fui colocado na situação certa, com a pressão certa. E a ciência mostrou isso repetidas vezes, não só em Stanford. Isso deveria mudar como você julga o comportamento dos outros e principalmente como você entende o seu próprio comportamento em momentos de pressão, autoridade ou poder. Se esse tipo de história te fez pensar diferente sobre a mente humana, é exatamente esse o motivo desse canal existir. Toda semana, um caso real, um experimento, ou um comportamento que ninguém te explica direito, se inscreve para não perder o próximo. E me conta nos comentários, você acha que faria diferente no lugar desses guardas? Ou você também entraria na Zona Cinza?